Vamos começar nossa sessão de álgebra de hoje. Então, a primeira palestra é do professor Victor Neumann, aqui da UFO. A palestra do Victor tem como título Elementos Especiais em Corpos Finitos. Victor tem 20 minutos. Se você se perder no tempo, com 20 minutos eu aviso de todo jeito para você se encaminhar ao fim, tá? Obrigada, Victor. Obrigado. Eu queria começar agradecendo a comissão pelo convite para participar do evento e também parabenizá-los porque está indo muito bem, né? Bem interessante as palestras, a confraternização ontem foi bem divertida. Bom, obrigado. Eu vou falar, então, sobre alguns elementos especiais em corpos finitos. Este é um trabalho em parceria com o professor Cícero e o professor Josimar. Eu vou começar com algumas notações, né? Vamos chamar FQN, um corpo finito com Q potência em elementos, onde Q é a potência de um primo e N vai ser um inteiro positivo. Em FQN, a gente tem duas estruturas, né? Se a gente pegar os elementos não nulos, temos um grupo cíclico, e também podemos ver FQN como um espaço vetorial de dimensão n sobre FQ. Né? Este é um desenho só para visualizar, né, a situação. Então, nessas duas estruturas, a gente tem elementos específicos, especiais. Né? Temos que um elemento não nulo é primitivo se ele gera o grupo cíclico multiplicativo, né, dos elementos não nulos. Não? Ou seja, em outras palavras, se ele tem ordem multiplicativa que potência n-1. E um elemento se chama normal, né, se ele, com seus conjugados, né, pelo morfismo de Frobenius, formam uma base de FQN como espaço vetorial sobre FQ. E também chamamos esse conjunto de base normal. Então, temos esses dois tipos de elementos para cada uma das estruturas. Né? Aqui eu fiz um pequeno exemplo, né? Por exemplo, tomemos F8, que é um corpo sobre F2, gerado pelo elemento A, raiz deste polinômio cúbico, para ter justamente uma extensão de grau 3. Claro, os elementos, né, podem ser vistos como combinações lineares das potências de A menores que 3, já que na potência 3 já se transforma, digamos, por esta relação, num polinômio de grau menor ou igual que 2. Os conjugados de A, né, são as potências de A ao quadrado, né, A ao quadrado e a potência 4, né, que vai ser A quadrado mais A. A gente vê claramente, por exemplo, como A mais A quadrado é A quadrado mais a dimensão do espaço vetorial sobre F2 vai ser 2, né, nesse caso o elemento A não é normal, né, e seus conjugados também não, porque os conjugados de A são estes dois elementos, e os conjugados destes elementos são os próprios elementos. Agora, como grupo multiplicativo, né, são 0, temos 7 elementos, portanto, todo grupo cíclico de 7 elementos é cíclico, todo grupo de 7 elementos é cíclico, né? Então, todos os elementos são primitivos, né? Todos os elementos diferentes de 0 e de 1 são primitivos neste exemplo. Né? E se tomarmos os conjugados de A mais 1, temos A mais 1, A quadrado mais 1 e A quadrado mais A mais 1, e a gente vê facilmente, né, somando elementos aqui, que temos A1, A quadrado, estão dentro do espaço vetorial gerado por esses três elementos, e, portanto, eles geram realmente todo o espaço F8 como espaço vetorial sobre F2. Né? Nesse caso, A mais 1, por exemplo, é um elemento normal, e seus conjugados também são elementos normais. Então, é só um pequeno exemplo para se situar. E, nesse sentido, Lenstra e Skov provaram, em 87, que todo corpo finito, para todo inteiro positivo, existe sempre um elemento primitivo em FQN normal sobre FQ. Isso começou com Karlitz, em 52, que provou para que potência n é suficientemente grande. Davenport provou para que primo, e eles provaram em 87 para todos os casos, e finalmente Cohen e Klusinska mostraram resultados sem precisar de computador. Já em 2013, Klusinska, Mullen, Panari e Thomson mostraram um critério para ver se um elemento é normal, né? Então, tomamos
simplesmente este polinômio, que são os conjugados de alfa, né? E potências de x, multiplicado por potência de x, em ordem inverso, né? Nós temos um polinômio, calculamos o máximo divisor comum desses dois, do polinômio x potência n-1 e esse polinômio, e se eles são relativamente primos aqui, então isto aqui é uma base normal, ou alfa é um elemento normal. É um critério, e a partir desse critério eles definiram o que seriam os elementos K normais. Tomamos, então, o mesmo polinômio, calculamos o máximo divisor comum com x potência n-1, e se o resultado é um polinômio de grau K, dizemos que o elemento alfa é K normal. Né? No caso deles serem primos entre si, o grau é zero, então normal significa zero normal. A partir disso, também temos esta nova ideia de substituir em um polinômio dado as potências de x como potências qésimas, e dizemos, né, que este polinômio vai ser o linearizado do polinômio f. Então, é um novo polinômio. O interessante é que se temos um elemento alfa, o conjunto de polinômios que se anulam em alfa, o conjunto de polinômios linearizados, né, que se anulam em alfa, é um ideal, e como é principal, existe um polinômio minimal, um polinômio mônico, né, que gera esse ideal, e esse polinômio é chamado da f-q-ordem de alfa. Né? Vejam que aqui definimos o linearizado para coeficientes em f-q-n, mas este ideal é calculado em f-q, né, para coeficientes em f-q. E essa definição é importante porque temos, então, três formas, ou três, digamos, definições equivalentes de elemento K normal, né? A primeira, um elemento K normal já vimos, né? Quando o máximo é comum com x potência n-1 daquele polinômio é de grau K. Outra forma de ver também que justamente este conjunto dos conjugados de alfa gera um espaço de dimensão n-k, ou se alfa tem f-q-ordem de grau n-k. Já vimos isso, né? Observamos isso aqui. Então, alfa é zero normal, se somente se alfa é normal. Então, a definição de elemento K normal seria uma generalização de elemento normal. Agora, em 2019, Lucas Reis deu um método para construir elementos K normais. Né? Tomamos um elemento normal, um polinômio f de grau K, que divide x potência n-1, então o linearizado de f, aplicado em beta, vai ser um elemento K normal. E isso é importante, né? Na verdade, a gente prova que existem elementos K normais se somente se existem divisores de grau K de x potência n-1. Esse é um detalhe importante no futuro, que eu não escrevi por aqui em nenhum lugar, porque não tinha espaço. Bom, um dos problemas propostos nesse artigo, por exemplo, foi determinados pares, NK, tais que existe um elemento primitivo que seja K normal, né, NFQN. E em 2018, Reis e Thomson, por exemplo, eles provaram o resultado para K igual a 1. Né? Existe, então, um elemento primitivo, um normal, sempre que n é maior ou igual que 3, e quando n é igual a 2, não existe tal elemento. Depois, em 2019, Lucas Reis deu um critério para a existência de elementos primitivos K normais. Para esse critério, a gente precisa destas definições aqui em cima. Para um inteiro positivo, este número denota o número de divisores positivos livres de quadrados do número m, e se g for um polinômio, isso vai denotar o número de polinômios mônicos livres de quadrados que dividem g. Então, se q potência n menos k é maior ou igual que este número, então existe pelo menos um elemento primitivo K normal. Esse é o critério. Claro, k deve ser estritamente menor que n meios para que possamos utilizar este critério. Agora, a gente utilizou esses resultados para estudar o caso específico de K igual a 2, e a gente provou que existe elemento primitivo 2 normal se e somente se n maior ou igual que 5 e o máximo divisor comum destes dois números é diferente de 1, ou seja, Q cubo menos Q e n não são primos entre si, ou quando n igual a 4, mas com Q congruente com o módulo 4. Né? Em todos os outros casos, não existe elemento primitivo 2 normal. Bom, agora passamos, já falamos de elementos
K normais, né, que é uma generalização do elemento normal. A gente falou de elementos primitivos e vamos falar também de sua generalização. Vamos simplesmente dizer que um elemento é R primitivo se a ordem multiplicativa de alfa é Q potência n-1 dividido por R. Né? Para R, claro, tem que ser um divisor de Q potência n-1. Se R for igual a 1, nós temos, claro, que o elemento é primitivo. E outro dos problemas propostos também no mesmo artigo de 2013 é determinar a existência de elementos K normais que tenham ordem elevada, ou seja, a ordem multiplicativa do elemento alfa deve ser um número bem próximo de Q potência n-1. E nessa linha também, Kapitanákis e Lucas Reis, em 2019, provaram estes dois resultados, né? Sobre eles olharam para os elementos 2 primitivos normais, né? E para os elementos 2 primitivos 1 normais, né? No caso do elemento 2 primitivos normais, existe sempre um elemento desse tipo para P maior ou igual que 3 e N maior ou igual que 2, exceto para estes dois pares, né? Para Q igual a 3 e N igual a 2 e 4. E no caso de elementos 2 primitivos 1 normais, provaram que sempre existe também um elemento quando P maior que 3 e N maior que 3. Eu esqueci de falar, né, que é a potência de um primo, e neste caso, esse primo é P. Certo? E esse elemento existe aqui para N maior que 3, mas para N igual a 2 também, quando Q igual a 3, mas não quando Q é maior que 3. E, bom, o que a gente tentou fazer nesse trabalho, né, com os professores Cícero e Josimar, foi tentar generalizar para elementos R primitivos K normais, né? No lugar de fixar R igual a 1, 2, etc., tentar fazer isso variar também. Para isso, né, a gente vai utilizar aquelas somas que usam caracteres, né? Que definem certas funções características. Então, a gente vai definir para isso estes dois tipos de elementos. Então, um número, né, divisor de Q potência n-1, seja M um número, divisor de Q potência n-1. Então, o elemento alfa no nulo de Fqn é chamado de M livre se para todo divisor de M que não seja 1, eu não posso escrever alfa como alguma potência décima de algum elemento. Ok? Isso é ser M livre. E a mesma ideia para G livre, né, quando G é um divisor de x potência n-1, polínômio, né, sobre Fq. O elemento alfa é G livre quando para todo divisor H, que não seja 1, não existe um beta tal que alfa seja o linearizado de alfa aplicado em beta. E essas duas definições são importantes, né, porque a gente pode provar facilmente que alfa é primitivo se somente se alfa é Qn-1 livre, e alfa é normal se somente se alfa é Xn-1 livre. E, a partir delas, né, a gente define as funções características dessas definições, né? Então, esta aqui, a ômega m de alfa, vai ser 1 quando alfa é M livre e 0 caso contrário, e esta é outra função também que vale 1 quando alfa é G livre e 0 caso contrário. E esta outra definição também da função característica do zero, que vai valer 1 quando alfa é 0 e 0 em todos os outros casos. De novo, né, eu não coloquei aqui a definição, ou seja, aqui está simplesmente a definição, mas pode ser escrito também como soma de caracteres, cada uma destas funções. E a ideia é trabalhar justamente acotando essas somas de caracteres para conseguir que um certo resultado seja maior que 0, etc. Né? Mas a gente não vai não vai trabalhar sobre esses detalhes, vamos simplesmente definir dessa forma, né? Mas para que fique mais claro o que estamos fazendo. E finalmente, a gente define esta função, né, que é soma de funções características, então estamos contando coisas, e que estamos contando, né? Como isto aqui é um produto, isto vale 1 quando todos esses três valores valem 1 ao mesmo tempo, e se não, vale 0, e alfa percorre os elementos não nulos de Fqn, beta percorre os elementos todos de Fqn, então aqui estamos contando os pares alfa e beta, né? Tal que alfa é M livre, beta é G livre,
e alfa potência R é igual a o linearizado de f em beta. Certo? Em particular, se eu escolho, por exemplo, m igual a qn-1 e g igual a xn-1, então estaremos contando os pares alfa-beta, tal que alfa é primitivo, beta é normal e alfa potência R igual ao linearizado de f em beta. E se esse número for maior que zero, quer dizer que existem esse tipo de pares alfa e beta. E só lembrar agora, né, que se alfa for primitivo, alfa potência R vai ser R primitivo. Né? A ordem de alfa é Q potência n-1, a ordem de alfa potência n, a ordem de alfa potência R é Q potência n-1 sobre R. E a ordem, e como já vimos, né, em alguns slides atrás, uma forma de caracterizar ou de encontrar elementos K-normais era justamente tomar um elemento beta normal e aplicar o linearizado de f com um polinômio f de grau K, então este elemento é K-normal. Então, estamos contando os pares alfa e beta, primitivo alfa, beta normal, então este elemento aqui são iguais, vai ser um elemento R primitivo K-normal. Né? Então, o fato de isto ser maior que zero significa que existem elementos R primitivos K-normais. Temos que perceber também que isto não conta a quantidade de elementos R primitivos K-normais, ele conta a quantidade de pares alfa e beta, tal que isto daqui é R primitivo K-normal, para este valor específico de F, porque existem vários polinômios, ou se podem existir vários polinômios divisores de x potência n-1 que tenham grau K, por exemplo. Além do mais, isto aqui, o linearizado de F, também é um homomorfismo, né, é uma aplicação linear, então tem um núcleo, digamos, com Q potência K elementos, então esta contagem realmente não vai dar a quantidade de elementos R primitivos K-normais, mas pelo menos ele nos diz que se este valor aqui é positivo, existem esse tipo de elementos. E a partir daí, então, a gente consegue criar um critério similar àquele que mostrei antes, só que desta vez para elementos R primitivos K-normais. Vejam que o critério é bem parecido, Q tem que ser uma potência de um primo, N deve ser um número natural, e, claro, R é divisor de Q potência n-1, deve existir um polinômio F de grau K, divisor de X potência n-1, então o critério está aqui, de novo, Q potência n-menos K, maior ou igual que R vezes este produto de número de divisores destes dois números. E a gente também pode utilizar algumas técnicas para melhorar este resultado, né? E, por exemplo, quando n menos k ao quadrado é menor ou igual que k, né? Quando q é suficientemente grande em relação a n menos k, a gente pode não utilizar este fator aqui, que criar um critério linear em n, por exemplo, mas alinhar nesta parte, né? Só nesta parte, para a existência de elementos R primitivos K-normais. E, esses são os resultados. A gente fez ainda um exemplo numérico, né, para ver como funciona. Tomamos Q uma potência de 11, e claro, tomamos N maior ou igual que 7, por quê? Porque estamos olhando para elementos 3 normais, né, K igual a 3, então K deve ser menor que N meios, então para N maior ou igual que 7, e claro, se 2 divide N vezes S, quer dizer que existe elemento 3 primitivo, e se xn-1 tem um fator de grau K, então sempre vai existir elemento 3 primitivo, 3 normal, exceto este número finito de casos. Então, só para mostrar que realmente esse critério anterior é bastante forte, porque conseguimos, né, resolver uma grande quantidade de casos unicamente utilizando esse resultado. Né? E faltam, claro, alguns casos que poderíamos ir estudando caso a caso para verificar. A gente ainda não fez isso, mas os resultados são esses. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Gostaria de pedir que vocês abrissem o microfone para que a gente possa aplaudir o professor Vitor. Pessoal, alguma dúvida? Comentários para o professor? Bom, então, vamos agradecer novamente o professor Vitor.
Obrigada, Vitor. Muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos. Obrigada a você. Nosso próximo palestrante é o professor Marcelo Veloso, da Universidade Federal de São João del Rei. O professor vai falar sobre derivações, sobre variedades. Você tem 20 minutos, tá, Marcelo? Sim. A palavra é sua. Só colocando o cronômetro aqui para não perder com o tempo. Bom dia a todos. Bem, eu quero falar um pouco sobre derivações, né? Variedades aí é para ver se o pessoal da geometria vem ver a palestra. Né? Basicamente é sobre anéis finitamente gerados. A ideia minha aqui é falar dos problemas, questões que estão abertas aí, do que eu ando trabalhando nos últimos anos. Tá? Eu vou falar um pouquinho da definição, os problemas que estão relacionados e as variedades, né, que eu estou envolvido aí, que eu ando trabalhando. Bem, a derivação é uma função que ela respeita a soma, né, comporta bem e satisfaz a regra de Leibniz em um anel. Tá? Ou seja, aquela regrinha do produto lá de derivada que a gente aprende mesmo lá, cálculo 1, cálculo 2, tá bom? Só que agora a gente vai para amplia para um contexto maior. B aqui pode ser uma álgebra, né? Um anel, uma álgebra. Um subconjunto muito importante para a gente é o núcleo, né? De uma derivação, que são os elementos que a derivação leva no zero, né? A gente também, na área, a gente costuma chamar de anel de constantes, né? Esse conjunto. Bem, o exemplo clássico, né, de uma derivação, a gente usa o DER, né, a derivação do anel polinomial aqui, n variáveis. Nada mais né? A gente consegue mostrar que toda derivação aqui no anel polinomial n variáveis tem esse formato aqui, é um somatório, né, uma combinação das derivadas parciais, onde os coeficientes são polinômios, né, no anel polinomial. Um jeito que é comum a gente usar para definir uma derivação, né, se você pegar o x1 aqui e calcular d de x1, você vai ver que vai dar f1, porque a derivada vai zerar, as derivadas parciais diferentes de x1 vão ser zero. Isso ocorre com todos x, então a gente basta indicar como ela atua em cada uma das variáveis, né? Você fala d de x1 é f1, é um polinômio, aí você tem uma derivação no anel polinomial. Um outro exemplo, né, no anel de matriz, a gente consegue mostrar, se fixa uma matriz, as matrizes quadradas aqui, tá? E você usa o comutador aqui. Essa regrinha AB menos BA, com A fixo, você acaba definindo uma derivação, você consegue mostrar que isso respeita a soma e a regra de Leibniz. Tranquilo. Uma classe muito importante de derivação são as derivações localmente impotentes, que nada mais é quando você pega a derivação tem a propriedade que para cada elemento do seu anel, quando você faz um número suficiente de inteiradas, vai dar zero, né? Exemplo, as derivações, né, localmente impotentes, na verdade, é você generalizar as derivadas parciais que a gente lida diariamente com os alunos lá de cálculo 2, né? Então, o exemplo clássico são as derivadas parciais, e aqui a gente já tem um problema da área, né, que é tentar classificar o conjunto das derivações localmente impotente para o anel polinomial. Bem, eu uso a notação LNB para classificar o conjunto das derivações de um anel. Do anel polinomial em duas variáveis, a gente tem um resultado de Hentler, em 68, que classificou que toda derivação localmente impotente nada mais é do que um múltiplo da derivada
parcial em relação a y, onde esse polinômio aqui está na outra variável, né, c de x. Para vocês terem uma ideia de como tem muita coisa por fazer, não é conhecido o resultado para com 3 ou mais variáveis, tá? Outro exemplo, das derivações lá do anel das matrizes quadradas, L em D se aquela matriz que você fixou é nilpotente. Há uma caracterização sobre isso. Então, a gente consegue caracterizar todas as derivações lá. Outro conjunto que tem me interessado tudo, que a gente tem procurado determinar, porque tem relação com vários problemas, é o grupo de isotropia de uma derivação. Ou seja, você fixa uma dada derivação e olha quais os automorfismos do anel B que comuta com ela, né? Que é esse conjunto aqui. Um exemplo aqui que eu fiz com o professor Baltazar, que é aquela derivação de Rentgen lá, né, que caracteriza todas as derivações em duas variáveis localmente nilpotente. A gente conseguiu mostrar que o grupo de isotropia, aqui eu estou usando a anotação, né, para o automorfismo, eu falo aonde que x vai, né, x vai no polinômio a mais bx, a e b constante, e y vai no polinômio p de x mais c de y. Está caracterizado. Um trabalho que a gente está tentando fazer agora é olhar em 3 variáveis, né, uma outra classe de derivação, as derivações triangulares, né. Daqui é para mostrar o quanto é importante as derivações, ela tem relação com várias áreas, né. A gente tem a conjectura do cancelamento, que quando você tem 2 anéis polinomiais isomorfos, você quer saber se há os coeficientes, né, são isomorfos. Isso é feito, existem contra-exemplos, né, para essa conjectura, e você ataca esse problema aí usando o núcleo de derivações, né, o anel de constantes. Tem o 14º problema de Hilbert, né, que é um daqueles problemas que o Hilbert, dos 23 problemas, né, que o Hilbert colocou em 1900, o 14º você pode atacar ele usando linguagem de derivação. A grosso modo, o problema fala que se você tem um corpo aqui, né, aqui eu estou usando a anotação para o corpo de frações do anel polinomial, e você faz a interseção desse corpo com o anel polinomial, você pergunta se essa álgebra resultante é finitamente gerada. Esse problema é equivalente em linguagem de derivação a você verificar se os kernos de uma derivação localmente nilpotente é finitamente gerado. Existem contra-exemplos para n aqui maior ou igual que 3. Para n igual a 3, não dá para usar derivação localmente nilpotente, mas para n maior ou igual que 4 existe, né? Quem provou isso pela primeira vez para n menor ou igual que 2, a resposta é positiva, né? Foi Zariski, e Nagata deu o primeiro contra-exemplo em 59, e tinha 32, em dimensão 32, n igual a 32. Outro problema clássico é a conjectura do jacobiano, eu vou falar um pouquinho dela ali com mais cuidado, e também você usa para determinar as integrais primeiras de um sistema de equações diferenciais polinomial. A conjectura do jacobiano, vou falar aqui rapidinho dela, eu acho que é bem conhecida, né? Quando você tem uma função polinomial e ela é invertível, você pega essa função, associa essa matriz aqui, que envolve as derivadas parciais, e ela, se essa função for invertível, você consegue mostrar que o determinante lá, né, da matriz do jacobiano é um elemento invertível no corpo, né. Um detalhe, eu estou colocando C aqui, mas os resultados, essas ponderações, geralmente valem para
característica zero, né? Um corpo de característica zero. O que a conjectura do jacobiano, qual é a conjectura, né, do jacobiano? É perguntar se você calcula, se você sabe que o determinante jacobiano de uma função polinomial, se ele é invertível, a pergunta é, a função vai ser invertível? Isso é conhecido somente para uma variável, né, se não me falha a memória, e a equivalência com derivações é você tentar mostrar que as derivações parciais é a única base comutativa desse módulo aqui, do módulo das derivações. Então, assim, é uma forma de atacar a conjectura de jacobiano. Bem, eu tenho trabalhado muito com anéis, né, finitamente gerado, ou superfície, no caso aqui é a superfície de Danieliski, em 3 variáveis, né, você pega esse polinômio aqui, o ideal gerado por ele, e olha para esse anel quociente aqui. Uma outra forma de ver, né, você consegue considerar a álgebra gerada por x, y, z, satisfaz essa relação aqui. Tem alguns resultados sobre essa superfície, né, a gente conseguiu definir uma derivação aqui, d de x é zero, d de y é φ de z, derivada parcial em relação a z, de x em z, d de z é f de x. A gente conseguiu mostrar que d é localmente impotente, a gente calcula o kernel dela, mostra que é a álgebra gerada por x. Nós conseguimos caracterizar todas as derivações, né? Na verdade, todas as derivações localmente impotentes é um múltiplo de H. Com isso, a gente consegue calcular esse invariante aqui. Esse invariante é o ML invariante, é de Makalimanov, foi ele que introduziu isso. E esse invariante aqui, quando você aplica em automorfismo, ele fica fixo, né, na álgebra. E isso ajuda você a caracterizar os automorfismos, né, da superfície ou da álgebra que você está lidando. Então, determinar o ML invariante é importante. Com isso, a gente conseguiu caracterizar, né, os automorfismos, né, o conjunto de geradores. Vou entrar em detalhe em um deles aí. Falar um pouco do triangular, porque eu uso, né, esse triangular aqui. O triangular é por causa do formato mesmo, né, x, y e z, mais alguma coisa. E nós calculamos o grupo de isotropia também dessa superfície aí, para a derivação localmente impotente. Como a gente tinha a caracterização das derivações localmente impotentes, então, na verdade, qualquer derivação localmente impotente, a gente sabe que o grupo de isotropia ele é gerado, né, por esse grupo aqui e pelos automorfismos triangulares. Bem, o que tem aí, né, que eu acho que é importante aqui agora, na superfície de Danieliski. Se eu dou uma mudada aqui na superfície, né, mudo o F e o φ, eu quero saber se são isomorfos, ainda falta isso, é importante fazer isso. Para casos particulares onde F são potências de X, já é conhecido, mas para casos mais gerais, não. E isso é importante porque é justamente aqui que você consegue dar contra-exemplo para o problema do cancelamento. É uma generalização possível aqui para a variedade, né, de Danieliski. É você pensar em potências aqui, x1, xn, menos φ de z. Tem outras generalizações, mas eu penso nessa daqui em particular, a gente caracterizar o grupo, né, de isotropia de uma derivação localmente impotente. Eu falo especificamente localmente impotente aqui porque aqui nesse anel a gente tem exemplos de derivações localmente impotentes, mas ainda falta calcular o grupo de isotropia. Trabalho interessante. Eu tenho chamado esse anel aí de anel de Fermat, né, variedade de Fermat, né, por motivos óbvios, né, acho que nem precisa, o mínimo. Uma coisa importante aqui é que quando
N maior ou igual que 5 e os M maior ou igual que 2, a gente tem um domínio, fatoração 1. Não é fácil mostrar isso, já dá um trabalhozinho. Como é que está ali o estudo ali até o momento, né, das derivações no anel de Fermat? A gente sabe que quando está MN satisfaz essa relação aqui, no caso aqui o M é fixo, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Essa potência aqui, quando eu coloco o M ali, é fixo, não está geral. Por exemplo, é 5, 5, 5. Né, quando essa satisfaz isso aqui, o número de variáveis é menor que M, foi mostrado que a derivação localmente impotente, a única, é a nula. É conhecido casos particulares, triangular e monomial, você acaba mostrando que a única derivação localmente impotente é a nula também. Para casos lineares, quando a derivação é localmente impotente linear, e cada MI, as potências da variável é maior que 2, a única que existe é a nula. Um caso muito interessante é o caso quando os coeficientes tudo é 2, 2, 2. Aqui existem exemplos, né, lineares que não são, e de outros casos que não são localmente, que não somente a nula, né, não triviais. Esses resultados aí, tirando o primeiro, eu fiz com o professor Brumati. E, bem, tem alguns resultados sobre o anel de constante também, sobre o kernel, né? Quando os M's são maiores ou igual que 3, o kernel é trivial, é C. Isso está relacionado com as integrais primeiras do sistema, tá? A gente conseguiu uma caracterização para o caso 2 lá, as potências todos 2, de você mostrar quando o kernel é trivial sempre, isso é importante, ou seja, não tem integrais primeiras, o sistema associado. Esses resultados eu fiz com o professor Shestakov, e algumas questões que eu ando trabalhando, que está em aberto aí, é o caso geral, né? Quando o MI é maior que 2, esses M's aqui, será se só tem a trivial, a derivação nula? Isso ainda está em aberto. Existem vários casos pontuais, mas não tem uma demonstração geral. Vamos ter clean. No caso 2 lá, né, como a gente tem uma caracterização para as lineares, a gente está tentando fazer para as homogêneas, né, de grau maior ou igual que 2, a gente quer caracterizar o kernel, né, o anel de constantes, ainda nada, né, a gente quer ver o grupo de isotropia também, né, aí geral aí não tem nada, e também a gente pensa em caracterizar todas as derivações localmente impotentes, no caso 2, né, que é o caso que tem se mostrado bem interessante. Aqui, para N igual a 4, eu estou fazendo um trabalho com o professor Cid, que está bem encaminhado, talvez a gente consiga uma caracterização. Bem, as referências principais, eu queria chamar a atenção para esse livro aqui do Friedenburg, que faz uma coletânea muito boa da teoria, das principais técnicas, e os resultados que eu usei aqui, principal, o trabalho com o Baltazar e o professor Bianchi. Bem, era isso, né? Fiquei dentro do tempo, hein? Muito obrigado a todos aí pela paciência. Vou pedir a gentileza que vocês abram o microfone para que a gente possa agradecer ao professor Marcelo. Pessoal, dúvidas? Perguntas, comentários? Minha ideia é de falar bastante dos problemas aí, então tem muito probleminha em aberto, é tentar cooptar pessoas para trabalharem comigo aí. Tá, tá certo. Tem uma turma boa,
tem aumentado o número de pessoas aqui no Brasil já que tem trabalhado com derivações, né? Tem um pessoal em São Carlos, tem um pessoal no Rio Grande do Sul, tem um Cleto Cleto, acho que é Campina Grande, né? O Cleto da Paraíba, né? Paraíba, né? Eu acho que é Campina Grande. Então, e o pessoal que não está trabalhando no Brasil fora também é muito solícito, tá? Você manda e-mail, eles respondem rapidinho. Muito bom, Marcelo. Eu lembro de que você foi para Diamantina, na Escola de Álgebra de 2016, para ver o Makar Limanov, né? O Makar. Eu trabalhei com ele, assim, eu ficava apresentando as coisas para ele lá na USP, muito legal, né? Ele ficou um período, né? O Shestakov aproveitou, né, e trouxe ele, que eu estava lá para a gente discutir derivações. O Makar é um cara que, assim, talvez nem todos conheçam, mas ele trabalha com várias áreas da álgebra, né? Um cara muito fora de série. E eu acho que ele está trabalhando muito forte agora na conjectura de Jacobiano. Né? Legal. Ele é animado, ele foi com a família, né? Sim. Ele, a esposa, a filha ficaram para Vesperata lá, depois da escola de foi bom Vesperata. Tem que marcar de novo, hein, Ana? Dá muito trabalho, mas é bom. Bom, já tá fã de Minas Gerais, ele adorou, foi super legal. Bom. Tá vendo? Agora a gente vê aí se a gente consegue convidar de novo, né? Quem sabe aí. Convidar de novo. Não, e ele gosta de tomar uma cachaçinha ainda, né? Verdade. Qual é o russo que não, não gosta? Gente. A Ana lembra do Marcelo da escola de álgebra, não? Eu lembro quando ele estava tentando aprender a jogar bola, não? Lá na tá. Esse eu lembro, não? Não, eu lembro do Marcelo, do primeiro período dele na graduação do UFMG, que ele foi meu aluno. A história é antiga, Alô. Não, aí vai longe, não? Aí eu maltrato. Ele e a Gilcélia foram lá, foi lá que eles começaram. A Célia tá aí, ó. Será a Gilcélia que está na torcida aí do chat? Eu não tô... ela já deu parabéns lá, ó. A torcida tá forte. Muito bom, parabéns aí para vocês. Faz tempo, Gilcélia. Com a pandemia, né, é uma das coisas, eu tô amando a reunião por causa disso, né, pelo menos a gente vê as pessoas, né, fica muito difícil, né, um momento muito complicado. Sim, e como o Remy observou lá na abertura, né, talvez o evento não seria tão grande, né, com tantas pessoas participando, se fosse presencial. Então, pelo menos tem essa parte boa, né, a gente não está perto, não está junto fisicamente, Eu coloquei até minha irmã para ver, olha lá, ela deu Você trouxe torcida, não, Fernando? Não você sozinho, não? Ela é professora de português, coitada, sofrendo. Pessoal, vamos agradecer o Marcelo novamente. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Então, a nossa próxima palestrante é a professora Monique Miller, da Universidade Federal de São João del Rei, também. O título da palestra dela é Estruturas Algébricas em Categorias de Fusão Grupo-Teoréticas. A palavra, professora Monique. Muito obrigada, agradeço aos organizadores pelo espaço para falar e parabenizo pelo excelente evento, a iniciativa muito legal. Então, esse trabalho que eu vou contar para vocês é em conjunto com Gibi Morales, Julia Plavnik, Ana Ros Camacho, Angela Tabiri e Chelsea Watton. Eu me inspirei na Chelsea para fazer a apresentação na mão, porque ela faz umas apresentações na mão muito legais. Então, o objetivo do nosso trabalho foi construir explicitamente álgebras que representam classes de equivalência morita em categorias de fusão grupo teorética, eu traduzi assim para ficar mais perto do inglês, mas poderia ser de tipo grupo, e que possuam boas propriedades algébricas. Espero que até o fim da palestra fique um pouco mais claro esse objetivo. Bom,
escolham o corpo algebricamente fechado de característica 0 favorito de vocês. Eu escolhi os complexos. Aí eu vou falar o que é uma categoria de fusão sobre os complexos, mas eu não vou dar a definição geral, eu vou falar direto num exemplo, que é um exemplo que a maioria das pessoas conhece, que é essa categoria de representações de um grupo G finito. Então, aqui vivem os G-módulos de dimensão finita. Tá? Então, essa é a categoria que a gente vai tomar aqui, ela vai ser um exemplo de categoria de fusão. Então, eu vou tomar V e W, dois objetos nessa categoria, ou seja, G-módulos de dimensão finita. Nessas categorias precisa ter um tensor, né, que vai de C por C em C. E a gente tem o produto tensorial de espaços vetoriais, que ele serve aqui. Então, eu sei que o produto tensorial de dois espaços vetoriais é um espaço vetorial, eu só preciso dizer como que ele tem estrutura de G-módulo, né, para ele viver dentro dessa categoria aqui. Então, é muito simples, como que você atua com o elemento de G em um Vzinho tensor W minúsculo? Você atua com G no primeiro, com a ação que você já tinha em V, né, tensor a ação de G em W, que é a ação que você já tinha em W. Então, esse é o produto tensorial. Precisa ter uma unidade, essas categorias, que é o próprio corpo. Aqui que eu peguei os complexos. O corpo é um G-módulo, né, com ação trivial. Precisa ter isomorfismos naturais, ou seja, como que você muda o parênteses aqui nos produtos tensoriais. Nessa categoria, esse isomorfismo que a gente conhece de espaços vetoriais, né, que é dado pela identidade. Então, aqui que é esse isomorfismo natural, né, que é a associatividade. Tem os isomorfismos naturais aqui com a unidade, né, a esquerda e a direita. E aqui é o que todo mundo está pensando também, o que a gente já conhece de espaço vetorial. E tem certos axiomas de pentágono e de triângulo que tem que satisfazer. Se você tiver quatro objetos aqui, você tem que mudar 4 parênteses de lugar, então você vai ter um pentágono e vai ter triângulo aqui para dizer como que essas coisas aqui se compatibilizam. Tá? Então, se você tiver só isso aqui na sua categoria, você já chama ela de categoria monoidal. Então, já é um lugar para fazer álgebra aqui, tá? Mas ela é mais, né? Então, vamos para o resto da estrutura. Ela é também uma categoria abeliana, ou seja, tem zero, tem núcleo, tem conúcleo. Ela é C-linear, que significa que o espaço dos morfismos entre dois objetos é um espaço vetorial, e a composição é bilinear, então tudo é muito familiar aqui. Ela é rígida, isso não é nada esquisito, é só que os objetos, eles têm dual à esquerda e à direita. Aqui eu coloquei o V dual, que é o ROM de V em C, né? Como espaço vetorial, ele é um G-módulo, a ação dada dessa forma, como que G atua num funcionalzinho linear aplicado num V. É F de G a menos 1 atuando em V, que você já sabe que o V era um G-módulo, né? Esse dual aqui é o dual à esquerda. E aí vem com um parzinho de funções, que são a evaluação e a coevaluação. Que aqui é muito claro, a gente já sabe isso aqui de espaço vetorial, como que evalua, aqui como que coevalua, né, que eu tenho a base, e também tem o dual à esquerda, que nessa categoria é o mesmo, né, mas categorias mais gerais podem ser diferentes. E eu não coloquei a definição, mas também aí põe a estrelinha, dual à direita, desculpa, aí põe a estrelinha na esquerda, só para fazer confusão com a cabeça da gente. E essa categoria também ela é semi-simples, ou seja, os objetos são soma direta finita de objetos simples. Aqui os simples na categoria de representações de um grupo finito, né, são as representações irredutíveis. E pelo teorema de Masc, né, que como a minha característica do corpo é 0, não divide a ordem do grupo, essa categoria REPG, ela é realmente semi-simples, né, uma forma de ver. Então, essa categoria a categoria de fusão tem muita estrutura, né? Ela também tem uma quantidade finita de classe de homomorfismo de objetos simples,
que aqui em RepG fica tranquilo de ver. Esses espaços ROM aqui, que eu falei que são espaços vetoriais, eles têm dimensão finita, e o objeto unidade, que eu falei lá no início, que é o corpo, é um objeto simples. Então, ela tem muita estrutura, tá? Essa RepG é uma categoria de fusão. Agora, eu vou falar de uma que vocês talvez não conheçam, mas que vai ser interessante para mim, né? Que é essa categoria aqui, VEC-G omega, que a gente chama de categoria de fusão pontuada, que nada mais é do que, então, pega G um grupo finito. Esse ômega é um 3 cociclo em G, tá? Ou seja, na verdade, é uma classe de equivalência, né, nesse grupo de cohomologia, mas vocês, quem nunca viu, pensa assim, esse ômega, quando eu coloco 3 elementos de G, como se fosse uma funçãozinha que precisa de 3 coisas de G, me devolve um número diferente de 0, né? E satisfaz essa igualdade aqui, que eu posso brincar quando eu coloco 4 elementos de G, né? Então, grosseiramente, esse é um 3 cociclo. Quais que são os objetos dessa categoria VEC-G ômega? São os espaços vetoriais de dimensão finita, que são G graduados. Então, eu tenho uma graduação aqui, né, em G. E quem que são os morfismos? São as transformações lineares que preservam essa G graduação. Tá? Então, a estrutura monoidal, também, quando eu pego o produto tensorial de espaço vetorial comum, eu posso dar uma graduação dizendo que em cada grau G vai ser Vx tensor WY, onde o produto de X com Y tem que dar esse G aqui que eu fixei no começo. E aí eu tenho esses espaços que a gente chama ΔG aqui, que são simples dessa categoria, que são nada mais do que o espaço vetorial de dimensão 1, né, o corpo concentrado no lugar G, e no resto é 0. Tá? Então, como eles são simples dessa categoria, eu posso definir associatividade, rigidez e tudo só nesses caras, né? Aí a associatividade, aqui para vocês verem que não necessariamente é identidade, né? Aqui, a associatividade, quando eu vou olhar a associatividade em ΔG, ΔG', ΔG duas linhas, eu quero mudar esse parente de lugar, eu pago um preço de ter que calcular o ômega menos 1 nesse G, G' e G3'. Então, não é identidade, aparece esse múltiplo por um escalar aqui, que tem a ver com aquele ômega lá da categoria, tá? Que é o ômega da categoria. A unidade aqui é o ΔE, que é o corpo concentrado em grau E, que é o neutro do grupo, tá? Também coloquei aqui quem que é a aplicação L, a aplicação R, a estrutura rígida também, quem que é o dual, ela tem dual à esquerda e à direita, que eu botei só o dual à esquerda, quem que é a evaluação, coevaluação. Então, essa categoria VEC-G ômega também é uma categoria de fusão. E aí, nessas categorias, a gente faz álgebra. Já nas categorias monoidais, a gente pode falar de álgebra. Então, vamos fixar uma categoria monoidal, ou seja, eu tenho uma categoria que tem tensor, tem unidade, tem associatividade do tensor, tem aquelas aplicações LR, tá? Então, o que é uma álgebra de Frobenius? Numa categoria assim. Então, quem quiser pode ficar pensando aqui, por exemplo, que é espaços categoria de espaços vetoriais, tá? Então, é uma quíntupla AMU delta epsilon. O AMU, então, tem que satisfazer o seguinte, vai ser uma álgebra em C. O que isso significa? Então, primeiro, o A tem que ser um objeto na categoria, né? Se eu não estou vivendo nos espaços vetoriais, não é só se eu estou vivendo nos espaços vetoriais, é um K espaço vetorial, né? Mas se eu não estou vivendo, eu tenho que ver como que é essa categoria. E o MU são morfismos nessa categoria. Se fosse espaços vetoriais, seriam transformações calineares, né? Então, o que tem que satisfazer essa M e essa U? O que a gente pensa, né? Aqui, eu peguei 3 coisas de A. Eu estou olhando aqui no tensor, né?
eu associei, né, passei o parênteses aqui para as duas últimas, aí multiplico as duas últimas, e depois multiplico com a primeira. E pelo outro lado, eu posso multiplicar as duas primeiras, e depois multiplicar com a última. Então, esse diagrama tem que comutar. Se você estiver vivendo na categoria de espaços vetoriais, isso vai ser a definição de associatividade do produto que vocês conhecem, né? Pensa que está na categoria de espaços vetoriais. E esses dois diagramas diz como que eu comuto, como que é a unidade, né? E também, se for em espaços vetoriais, isso aqui é o axioma da unidade. Então, isso que é uma álgebra na categoria monoidal. Ela tem que ser uma coálgebra nessa categoria, que essencialmente esse delta, agora ele é o contrário aqui da multiplicação, ele sai do A e chega no A tensor A, e o epsilon sai do A e chega no 1, e todos esses diagramas a gente inverte a flecha, e tem os diagramas aqui que tem que satisfazer para ser uma coálgebra. Então, eu tenho uma estrutura de álgebra, coálgebra e uma compatibilidade, que me faz ela ser Frobenius, né? Então, me diz aqui como que essa multiplicação e essa delta tem que interagir entre elas, tá? Para ser uma álgebra de Frobenius, na categoria. Se vocês colocar aqui C como sendo espaços vetoriais, existem dezenas de definições equivalentes a essa, tá? Eu coloquei essa que a gente usou no trabalho, mas, inclusive, em categoria mais gerais, já tem mais definições equivalentes a essa. E as pessoas gostam dessas álgebras de Frobenius, não só algebristas. Elas aparecem em topologia, física, ciência da computação. Por exemplo, aqui eu coloquei uma interação com a física, que uma das colaboradoras é física matemática. Então, aqui, por exemplo, álgebras de Frobenius computativa, que seriam álgebras de Frobenius na categoria de espaços vetoriais. Por isso que eu não coloquei em C aqui, né? A categoria VEC. Espaços vetoriais de dimensão finita. Elas estão em bijeção com teoria topológica quântica de campos de dimensão 2. Essa a referência que eu encontrei, parece que essa ideia apareceu primeiro nessa tese de doutorado do DigiGraph, mas não estava, a demonstração formal foi sendo feita em outros trabalhos posteriores, tá? Mas aqui que apareceu primeiro, em 89. Então, essas álgebras de Frobenius são muito interessantes. Então, eu vou contar álgebras de Frobenius nessa categoria específica, que é a categoria VEC G ômega, né, que é a categoria que eu dei exemplo para vocês. Então, só relembra, G é um grupo finito, ômega é um 3 cociclo, L é um subgrupo de G, ômega tem restrito a esse L, tem que ser trivial, tem algumas condições aqui na cohomologia, tá? Então, o que é a álgebra de grupo torcida? Então, a álgebra de grupo torcida, ela vive em VEC G ômega, nada mais é que a soma de todos os deltas G para G em L, eu estou fixando o L e o psi, né? E na hora que eu multiplico, a multiplicação, se fosse álgebra de grupo, seria só G', mas aqui eu pago esse preço do psi aqui, né? O psi de G' me dá esse número aqui na frente, tá? E aqui, já é muito conhecida, né, a estrutura de álgebra, da álgebra de grupo torcida, e a gente colocou uma estrutura de coálgebra, tal que essa álgebra fica uma álgebra de Frobenius, tá? Então, essa foi uma contribuição nossa. E essa álgebra de grupo torcida, ela tem propriedades muito boas. Ela é indecomponível, ela é separável, ela é especial. Eu não vou entrar em detalhes o que significa cada uma dessas coisas, mas são propriedades interessantes. Quando você tem uma categoria monoidal, você pode definir o que é uma categoria C módulo à esquerda, que é uma outra categoria M, que tem como se fosse uma ação de C em M, né? Tem um bifuntor tensor, agora você quer isomorfismos naturais do tensor, como se fosse ação de módulo mesmo, né?
tem que satisfazer axioma de pentágono, tem esses isomorfismos naturais com um da categoria, que satisfaz axiomas de triângulo, e quando eu pedir que essa C seja fusão, a gente pede mais coisas, que a M seja semisimples, ser linear, abeliana, e o tensor seja bilinear nos morfismos e exatos. Mas é a mesma ideia de módulo, né? Só que a nível agora é categoria. Então, por exemplo, se eu tomo uma categoria monoidal e tomo uma álgebra em C, a categoria de A módulos à direita nessa categoria é uma categoria módulo sobre C mesmo, tá? Então, os objetos aqui são módulos, né? Eu só tenho que dizer bonitinho como que, né? Se o A atua em M, que tem que satisfazer. São módulos, só que eles vivem na categoria C. Os morfismos são morfismos de módulo, em que sentido, né? As ações aqui são compatíveis, a F preserva a ação aqui, né? Então, essa categoria de A módulos em C, ela é uma categoria C módulo, tá? Esse é um exemplo. Esse teorema de Ostrich de 2003 diz que, dado uma categoria de fusão, se você pega uma categoria C módulo, ela tem uma cara daquela para alguma álgebra A em C. Então, ela é da forma CA para uma álgebra em C. E aí, dado o título Morita equivalente, né, dado uma categoria monoidal, duas álgebras em C são Morita equivalentes, se essas categorias de módulos são equivalentes como categoria C módulo, tá? Aqui eu estou pulando algumas definições de funtor de C módulo, etc., tá? Por causa do tempo. E aí, o que provaram Ostrich e Natali? Eles provaram que as álgebras de grupo torcida na categoria de fusão pontuada, elas me dão todas as classes de equivalência Morita, ou seja, eu sei, então pega a categoria de módulos, né, sobre essa categoria, eu sei quando que duas dessas são equivalentes, aqui tem uma certa condição nos grupos L, L' e nesse Psi, Psi', e qualquer categoria módulo sobre VEC G ômega, à esquerda semisimples indecomponível, tem essa cara, tá? Então, o nosso objetivo, então, era ter esse teorema, só que não para essa categoria VEC G ômega, para uma outra categoria, que é a categoria de fusão grupo teorética, que é a seguinte: pega aquela VEC G ômega e pega duas álgebras de grupo torcida e toma os bimódulos nessa categoria, tá? Então, essa vai ser a nossa categoria grupo teorética, né? Que ela depende agora de dois grupos e de dois ômega e beta aqui. Então, a gente tem um resultado que a gente construiu um funtor que vai de C na categoria de A bimódulos, em geral, né? E a gente provou que quando essa álgebra é uma álgebra de Frobenius especial, esse funtor é monoidal Frobenius. Para dizer rapidamente, monoidal Frobenius, ele vai preservar a álgebra de Frobenius, tá? Mas tem uma definição precisa. Só que eu sei que eu cheguei nos 20 minutos, já vou encerrando, tá? Então, a gente tem um resultado que diz que esse funtor, ele preserva a equivalência Morita, e aí a gente aplicou aquele funtor para esse caso especial de VEC G ômega, porque aí a gente pega uma álgebra de grupo torcida e joga via o funtor na categoria de fusão grupo teorética, e essa aqui a gente chamou de álgebra de REC torcida, que ela vai fazer o papel da álgebra de grupo torcida nessa categoria aqui. Tá? A gente tem fórmula explícita, tá, para multiplicação, unidade com multiplicação. As fórmulas eu não coloquei a propósito, porque elas assustam um pouco, mas a gente tem as fórmulas explícitas. Tem propriedades muito boas, essas álgebras são indecomponíveis, separáveis, especial. Se você colocar esses dados aqui triviais, recobre aquela álgebra de grupo torcida em VEC G ômega, tá? E a gente tem a teoria de representação completa aqui, ou seja, se você quer olhar os módulos sobre essas álgebras nossas na categoria de fusão grupo teorética, a gente sabe quando que duas dessas são equivalentes e que qualquer categoria módulo
sobre a categoria de fusão grupo teorética tem essa cara, tá? Então, a gente tem aquele teorema análogo que nós queríamos, tá? E eu já vou encerrar, tá? Então, eu só vou deixar esse slide de perguntas que a gente tem lá no trabalho, que a gente se perguntou sobre questões de rigidez, né? Porque essa categoria de abimódulos, se sabe na literatura que ela é rígida, mas não está claro, nenhum lugar diz como que é a estrutura rígida. E aí, para fazer perguntas sobre outras propriedades, por exemplo, de simetria, dessa nossa... Porque a gente provou que a álgebra de grupo torcida é simétrica, né? Uma certa propriedade com o dual. E a gente queria saber se a nossa álgebra de REC torcida é também simétrica nessa categoria, mas a gente não tinha a estrutura, a gente ainda não tem a estrutura rígida, né, da categoria original. E essa propriedade de ser simétrica, separável, essas coisas são interessantes, pelo menos para os físicos, né? Por exemplo, em teoria conforme de campos racionais, aparece em bijeção com classe de equivalência morita, de álgebra de Frobenius simétrica separável em certos lugares diferentes, tá? Mas todas essas propriedades que eu falei têm muito interesse em outras áreas, tá bom? E desculpa passar o tempo e obrigada por escutar. Imagina. Pessoal, vamos agradecer a Monique. Perguntas, comentários para a Monique? Ou respostas para as minhas perguntas? Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa. Oi, Yuri. Yuri, pode perguntar, sim, claro. Pode perguntar no chat. Isso. Inclusive, eu fiquei pensando, da última vez que eu falei sobre isso, o Yuri me perguntou, e qual é a interação com a física? E aí eu fui pesquisar e na próxima palestra eu vou colocar mesmo que eu não saiba os detalhes. A próxima palestra é hoje, Monique? Era essa. Porque ele me perguntou na última vez que eu falei desse tema. Aí, já que você fez a pergunta, não sei se vai ser a mesma, mas você responder, não? Eu não lembro a pergunta, só lembro a interação com a física, e aí agora eu coloquei, mas... Ah, tá. Álgebra de Frobenius classificam teorias quânticas de campo topológico em dimensão 2. Essa é a pergunta? Isso, essas lá no toda a categoria de fusão gera uma teoria quântica de campos topológicos em dimensão 3. Isso, a gente construiu a álgebra de Frobenius em categorias de fusão específica, né, que são essas de tipo grupo. A nossa pergunta é que é uma pergunta que a gente tinha, que só a Ana podia responder, era construir o TQCT em dimensão 2 e uma TQCT em dimensão 3. Pode ser. A nossa pergunta era o que essas nossas álgebras representavam na física. Pode ser que você tenha a resposta, né? Obrigada, Yuri. Eu vou até copiar aqui. Explícito. Aí eu vou copiar aqui e vou conversar com a Ana Camacho, que é a nossa física e matemática do grupo. Porque a gente fez essa pergunta, mas várias algebristas tentando entender física não foi muito construtivo. Depois a gente pode conversar também por e-mail, tá, Yuri?
Obrigada. Obrigada, Yuri, pela pergunta. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Monique? Tudo certo? Então, vamos agradecê-la novamente. Obrigada, Monique. Então, continuando, a nossa última palestra dessa sessão é o professor Sávio Ribas, ele é da Universidade Federal de Ouro Preto. O título da palestra dele é sobre problemas de soma zero. Com a palavra, professor Sávio, fica à vontade. Beleza, obrigado pela apresentação e também, né, queria agradecer aí a organização pelo convite. As palestras aí estão sendo muito boas. E espero que da próxima vez a gente consiga reunir tanta gente e presencialmente, né? Bom, então esse é um trabalho em conjunto com o Danilo, o Fábio, o Abílio e o Bavin, né? Vou falar sobre problemas de soma zero e eu vou dar assim, uma geral né, a quantas anda, qual que é o estado da arte desses problemas. Assim, né? O Abílio, ontem, ele apresentou outros tipos de problema de soma zero, né? E, vai ter pouca interseção com esse, mas algumas ideias já dá para já aparecem aqui também, né? Então vai ter uma interseção só no iniciozinho e depois a gente vai seguir para outros lados. Então primeiro falar sobre uma introdução, né, com alguns probleminhas iniciais, as conexões, sequências sobre grupos, e depois os invariantes. Depois eu falar sobre problemas de soma zero direto, com peso e inverso, né? Então, os probleminhas são os seguintes. Então a gente começa com o seguinte problema. Dados dois inteiros, mostrar que existe uma subsoma par. Então, basicamente assim, ó, ou um dos números é par, e aí a gente já tem uma subsoma par, ou os dois são ímpares, e aí a gente soma os dois e vai dar par, né? Então, bem simples assim. Agora, isso pode começar a complicar um pouquinho se a gente considerar números maiores, né? Por exemplo, dados 10 inteiros, existe uma subsoma múltipla de 10. Aí talvez tenha que dividir em casos, tem que pensar melhor aí. Na verdade, com um argumento de princípio da causa dos pombos, já dá para resolver esse aqui também. E além disso, 10 é um menor inteiro com essa propriedade, né? Se a gente considerar 9 inteiros, então dá para mostrar também que 9 inteiros não são suficientes para encontrar uma subsoma múltipla de 10. É só pegar todos os 9 inteiros iguais a 1, por exemplo. A gente não tem nenhuma subsoma ali que é múltipla de 10. Um outro problema, né, nota que esses dois primeiros, a gente só falou de subsoma, não teve subsoma com tal tamanho, né? Agora a gente pode pensar no seguinte problema. Dados 3 inteiros, existem exatamente 2, cuja soma é par. Então, eu imagino que pegar aí no papel e tentar fazer não vai ter nenhum problema, né? Em pensar nisso daí. Então, vai resolver rapidinho. E além disso, a gente pode pensar nesse problema aqui também, né, que essencialmente é o mesmo problema, só que se a gente tentar fazer no papel, vai dar muito caso, né, que é o seguinte: dados 19 inteiros, existem exatamente 10 cuja soma é múltipla de 10. Então aqui o negócio já começa a complicar. E 10 é ainda um número razoavelmente pequeno, né? Então, bom, além disso, 19 é o menor inteiro com essa propriedade, no seguinte sentido: com 18 inteiros, 18 inteiros podem não ser suficientes para encontrar essa subsoma com 10 termos, que é múltiplo de 10. Então, esses são os problemas iniciais, né? É o que basicamente deu origem a essa teoria de soma zero, né? E aí, essa teoria ela tem conexões com diversos
com diversos ramos assim da matemática, né? Como teoria analítica dos números, né? Em particular os números de Carmichael, códigos corretores de erro, geometria finita, né? Que são os CAPs que o Abílio comentou ontem também, fatorações não únicas em ideais, inteiros algébricos e formas quadráticas binárias também. Tem algumas outras também, tá? Teoria de grafos, enfim. Então tem muita coisa para fazer aqui. Então vamos definir o que é uma sequência. Tá? Seja G um grupo finito multiplicativo. Tá? Uma sequência S sobre G é um elemento finito e sem ordem do monoide abeliano livre, esse monoide aqui, cujo produto é a concatenação, vai ser denotada dessa forma. Tá, eu falei um monte de coisa difícil aqui, então deixa eu te explicar melhor o que é isso. Sequências S vão ser denotadas com os termos aqui, separados por esse pontinho, e né, essas sequências são finitas e não tem ordem. Não tem ordem no seguinte sentido: a gente pode embaralhar isso aqui, né, e vai dar a mesma sequência. Então a gente pode escrever isso também dessa forma, né, dessa forma de produto aqui, só que esse produto é no monoide. E também a gente pode juntar os termos iguais. Então, juntando os termos iguais, a gente vai ter aqui a multiplicidade do termo. Então, esses G1 até GK são os termos, esse VG de S é a multiplicidade de G em S, K aqui é o número de termos, né, ou seja, o comprimento da sequência S, e a gente diz que T, que também é uma sequência, ele vai ser uma subsequência de S se o T divide S no monoide, ou seja, se a multiplicidade de cada termo em T é menor ou igual que a multiplicidade em S. Então, é a subsequência. Né? Beleza. Só para falar um pouquinho da diferença do que o Abílio falou ontem. O Abílio falou ontem da constante de Harbor, onde a gente tinha sequências sem repetição. Então, esses VG de S era no máximo 1, no caso dele ontem lá. Né? A gente tinha subconjuntos no lugar de subsequência. Beleza. Então, a gente vai denotar por P de S o conjunto de produtos de S. Ou seja, pega todos os termos de S, multiplica eles em todas as ordens possíveis. Né? Observe que se o grupo for abeliano, então não vai fazer diferença a ordem que a gente vai multiplicar, só vai dar um termo. Mas se o grupo for não abeliano, pode dar diferentes valores. Então, esse é o conjunto de subprodutos, conjunto de produtos, e esse π maiúsculo de S é a união desses caras aqui, né? União dos conjuntos de produtos das subsequências. Então, esse aqui é o conjunto de subprodutos. Então, a gente vai dizer que S é livre de produto 1 se o U não é um subproduto de S. Ou seja, se a gente pegar todas as subsequências de S, multiplicar elas em todas as ordens possíveis e isso não gerar o número 1, tá? O elemento neutro do grupo. A gente também diz que S é uma sequência com produto 1, se o 1 pode ser obtido como produto dos elementos de S em alguma ordem. Tá? E aqui a gente usa todos os elementos de S. Além disso, a gente vai denotar por Cn, o grupo cíclico de ordem n, e aqui está um exemplo de uma sequência. Né? O que é uma sequência aqui? A gente está olhando para a sequência, por exemplo, de termos no grupo cíclico de ordem 5. Então, essa sequência y a quarta, y, a gente pode rearranjar ela, né? Juntar os dois y, né? Y que é um gerador do grupo cíclico, e aí a gente escreve dessa forma, y quadrado, só que esse quadrado, né, dentro do colchete, para diferenciar aqui, né? Então, significa o termo y repetido 2 vezes, e o y a quarta uma vez só. Então, isso aí é uma sequência. E a gente já vai olhar agora para os invariantes.
Os invariantes são os seguintes, né? A gente vai pegar L, um subconjunto de inteiros positivos, e a gente vai definir SL de G como o menor inteiro positivo, tal que toda sequência com aquele tamanho possui uma subsequência não vazia com produto 1, de forma que o tamanho da subsequência esteja dentro do conjunto L. Então a gente vai diferenciar as invariantes, né, pelo tamanho da subsequência com produto 1. Então, por exemplo, a constante de Davenport, a gente chama constante de Davenport pequena, tem também a grande, mas eu não falo sobre ela. Constante de Davenport pequena, a gente não considera restrição nenhuma sobre o tamanho da subsequência com produto 1. A constante Gauss, a gente quer subsequências com produto 1 de tamanho à ordem do grupo. A constante eta, a gente considera subsequências com produto 1 de tamanho, no máximo, o expoente do grupo. E a constante de Erdős-Ginzburg-Zieve, ou EGZ, que o Abílio falou ontem, a gente considera subsequências com produto 1 de tamanho exatamente igual ao expoente de G. A gente quer, em geral, tamanhos pequenos. E aí, vou falar sobre problemas diretos, né, que consistem em determinar os valores dessas constantes, né, para grupos em geral. E os problemas inversos consistem em determinar a estrutura das sequências de comprimento grande que são livres de produto 1. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nesses problemas aqui, essa primeira parte aqui, por exemplo, do D, seria um problema direto. A segunda parte do D seria um problema inverso. A mesma coisa aqui no B, né? Primeira parte, problema direto, segunda parte, o problema inverso. Então, isso. Então, em geral, esses problemas diretos eles estão resolvidos para grupos abelianos de posto no máximo 2. Né? E para alguns grupos de posto maior ou igual que 3, tem várias cotas, tem várias cotas, mas resultados concretos só para alguns grupos específicos, né? Nada muito geral. E aí, nas últimas décadas, esses problemas foram generalizados para grupos não abelianos. Né? Esse estudo de soma zero começou com grupos abelianos, até por isso chama soma zero, mas para tratar de grupos não abelianos, a gente considera produto 1. Né? E foram obtidos alguns resultados concretos só para algumas classes de grupos. Né? Então, por exemplo, os grupos de Erdős, grupos de cíclicos e alguns tipos de metacíclicos, esses não passa muito desses assim, de resultado conhecido. Né? A gente tem, por exemplo, essa desigualdade aqui que conecta, né, essas duas constantes, né, a constante de Gauss com a constante Davenport. A gente tem essa desigualdade, e, na verdade, isso aqui é uma conjectura, que isso aqui é uma igualdade. Tá? A conjectura de Swan-Gauss diz que vale a igualdade. Isso já foi provado para alguns grupos abelianos, quer dizer, já foi provado para grupos abelianos e para alguns grupos não abelianos. Né? E, da mesma forma, a gente tem uma desigualdade aqui, entre a constante EGZ e a constante eta. Né? Vale essa desigualdade, e a conjectura de Gauss é que vale a igualdade. E isso aqui foi provado para grupos abelianos de posto no máximo 2, alguns grupos de posto maior ou igual que 3, e alguns grupos não abelianos. Né? Só que aqui teve que, né, no caso dessa conjectura de Gauss, teve que calcular os valores das duas constantes e verificar que realmente valia igualdade aqui. Então, ambas as conjecturas valem para os seguintes grupos não abelianos. Vou falar agora de alguns grupos não abelianos. Né? Diedral, em particular, a constante de Davenport pequena do grupo de Diedral vale n mais 1, né? De ordem 2n, isso aqui vale n mais 1. O grupo de cíclico,
alguns grupos metacíclicos, né? Aqui eu só estou citando alguns resultados já conhecidos. Então, para alguns grupos metacíclicos, só alguns casos bem particulares mesmo que foram provados, né? Por exemplo, M e N são primos, ou N divide M, ou N é o menor divisor primo de MN, e ainda tem uma condição sobre MDC aqui. E também, resultado recente, quando N igual a 2, né, junto com o Danilo e o Fábio, a gente conseguiu esse resultado aqui para o N igual a 2. E também aqui, junto com o Abílio, o Fábio e o Bavin, a gente conseguiu provar essas conjecturas para esse grupo aqui. O produto do Diedral pelo grupo cíclico de ordem 2. Né? E esse aqui é o primeiro resultado para grupo não abeliano de posto maior do que 2. Né? Tanto que é um grupo, assim, seria o mais simples. Então, agora eu falo também sobre o problema de soma zero com peso. Né? Basicamente, o problema de soma zero com peso ao invés de a gente considerar o produto dos termos, né, das sequências lá, a gente considera produto ponderado. Né? Então, a gente quer que um produto dos termos ponderado aqui por esses expoentes que a gente chama de peso, isso aqui é D1, né? A subsequência com esse produto ponderado, D1. Então, a gente pode definir a constante de Davenport, todas as constantes dessa forma, né, com peso, e vão ser válidas as mesmas desigualdades, né, da conjectura de Gall e de Zhuang-Gall, né, são válidas as mesmas desigualdades, mas pode ser que essas desigualdades sejam estritas, né, como o Bavin-Moria mostrou. Né. E aí, alguns exemplos de pesos que são mais estudados, né, são os seguintes, né, em geral sobre CN ou sobre outros grupos abelianos finitos de expoente N. Então, o peso, né, o conjunto de pesos que vai de 1 até T, onde T é no máximo o expoente do grupo menos 1. Né. Então, tem vários resultados sobre isso daqui. Basicamente, isso daqui a gente permite ter repetições de cada elemento. Também o conjunto né, se o conjunto de pesos for o conjunto de resíduos quadráticos, módulo N, ou então, se o conjunto de pesos for mais ou menos 1, e também, recentemente, se o conjunto de pesos for 1S, onde S ao quadrado é 1 módulo N, mas S não é mais ou menos 1. S quadrado é 1, mas S não é mais ou menos 1. Né? Então, basicamente, o N não tem algumas condições sobre o N, né? Não pode ser primo. Então, a gente obteve algumas cotas aqui. Em particular, né, por exemplo, aqui, a constante de Davenport com peso mais ou menos 1 sobre o grupo cíclico de ordem N vai ser essencialmente o logaritmo de N na base 2. Beleza, então agora eu vou falar sobre os problemas de soma zero inversos e, por fim, eu vou citar um exemplo de teorema que junta essas três ideias, né, os problemas diretos com peso e inverso. Né? Então, o que são os problemas inversos? Né? Por definição, existem sequências. Vamos focar só nessa primeira aqui. Existe uma sequência S de comprimento constante de Davenport menos 1, que são livres de produto 1. No caso aqui, constante de Davenport não tem propriedade prescrita, mas pode ser de qualquer tamanho. Então, existem sequências de tamanho, no máximo aqui, D-1, que são livres de produto 1. Aí a pergunta é, quais são essas sequências? Né, que estruturas que elas possuem? Então, um exemplo disso, né, desse tipo de problema, é o seguinte. A constante de Davenport do grupo cíclico de ordem N é N. Além disso, se S é livre de produto 1, então existe um elemento com uma multiplicidade muito grande. Então, isso aqui é um exemplo de
de problema inverso. Sei que meu tempo está acabando, mas vou passar para frente aqui rapidinho. Então, isso aqui é um exemplo a gente quer mostrar que existe um elemento de ordem grande. Então, por exemplo, se o S for o tamanho máximo possível, sem produto 1, então todos os elementos aqui têm que ser iguais. Tá? Então, a gente tem alguns resultados parecidos, né, para tamanhos menores. E também o problema inverso extremo já foi resolvido basicamente para os mesmos grupos de antes. Com exceção de alguns, mas para os mesmos grupos. Diedral, dicíclico, metacíclico, alguns metacíclicos só. Então, vou pular essa parte e vou para esse teorema, que é o que eu queria chegar, que conecta todos esses problemas, direto, inverso e com peso. Né? Então, seja S uma sequência com N termos no grupo diedral de ordem 2N. Né? Lembrando que a constante Davenport aqui vale N mais 1. Então, a gente olha para o máximo possível sem produto 1. Então, seria N. Então, S é livre de produto 1, se somente se existe um conjunto de geradores aqui, x e y, onde x tem ordem 2, y tem ordem n, e eles satisfazem essa propriedade aqui, né? Comutam dessa forma. E S vai ter que ser dessa forma aqui. Y repetido n menos uma vezes, e um outro elemento com x. Né? Isso aqui para n maior ou igual que 3, e tem aqui só uma pequena anomalia com o caso n igual a 3, que a gente tem essa outra sequência aqui também. Outra sequência extrema. Aí a ideia, falar rapidamente da ideia da demonstração, que é o seguinte. Pega H sendo... H é o subgrupo normal que é gerado por Y. Né? Então, subgrupo normal... Se essa interseção com H tem N elementos, então acabou, porque a gente já está dentro do grupo cíclico e a constante Davenport do grupo cíclico é N. Pronto. Se a gente tiver N menos 1 elementos aqui dentro do H, né, então a sequência tem que ser essa daqui, pelo problema inverso sobre o cíclico. Todos os caras têm que ser iguais aqui. Se a gente tiver um número grande de elementos aqui em S interseção com H, então a gente usa o problema inverso sobre Cn e alguns dos elementos que tem o elemento X, né? O S interseção com essa classe lateral aqui. A gente usa pares daqui com alguns dos elementos de H e obtém um produto 1. Por outro lado, se for pequeno, se essa interseção com H for pequeno, então a gente usa o problema com peso, porque nesse caso, se a gente pegar dois elementos com X, né, por exemplo, XY alfa, XY beta, a gente multiplica eles em diferentes ordens, e aí a gente pode escolher o sinal que obtém aqui no expoente. Então, basicamente, a gente obtém um problema com peso. Né? Então, aqui a gente usa o problema com peso. Então, essa é a ideia, em geral, assim, da demonstração, tá? A menos que N seja 3, que é um caso que dá para fazer na mão. Então, bom, era isso que eu tinha para falar, e obrigado e desculpa aí passar muito tempo. Bem, pessoal, vamos agradecer ao professor Sávio. Perguntas, comentários? Eu posso falar? Pode, claro. Não, foi recentemente esse trabalho aí que a gente desenvolveu, né, e tem várias perguntinhas ainda para a gente fazer. Por exemplo, a gente ficou lá de responder a constante grande de Davenport, né, para aquele grupo de Edral produto lá com C2, né, isso é uma coisa para se fazer, produto semidireto. Mas, assim, você ainda tem um monte de perguntas, por exemplo, do que eu apresentei ontem, aquela constante de Halbert. Você tem alguns resultados já para o diedral, mas, por exemplo, você não tem, para esse que a gente fez aí também, por exemplo, a constante de Halbert.
É um problema que a gente nem atacou ainda, então, ou até aquela constante variada lá que a gente falou ontem o GK de G, né? Aplicar esses grupos. Então, assim, é tanta coisa para fazer que você fica até meio perdido, né? E a vantagem é isso, né? Tem um campo extenso para trabalhar. Então, assim, eu já deixo a proposta para o Sábio para a gente começar a estudar esse invariante, não só a constante gama, mas esse invariante G também aí, para esses grupos aí, o que não tiver feito ainda, né? Porque na apresentação aí você não falou nada sobre a constante de Halber, mas já tem, né, artigos também com essa constante para esses grupos aí. Aí é só esse comentário mesmo. Parabéns pela apresentação, bem legal. Obrigado. Realmente, essa constante de Havel, eu comecei a ver ela há pouco tempo, assim, né? Quando vocês começaram a falar dela, assim, eu comecei a procurar saber mais. E dela, assim, tem muito pouca coisa, né? Até pro grupo cíclico lá tem pouca coisa. Né? Tipo assim, só tem muitas cotas, mas resultado concreto mesmo são poucos. E acho que dá para fazer alguma coisa com essa variação que vocês fizeram, né? Acho que dá para fazer alguma coisa de grau, de cíclico. Deve dar sim. Vamos sentar aí um dia e trabalhar mais. E muito interessante esse negócio de mudar, né? Porque já que ela era basicamente inatacável, mudar ela um pouquinho e aí consegue atacar, né? Comendo pelas beiradas. Mais alguma pergunta, comentário? Então vamos agradecer ao Sávio novamente. Obrigado. Pessoal, obrigada. A gente encerra a sessão de álgebra. Beatriz, Alonso, obrigada pelo convite, por estar aqui, participar de alguma forma da reunião. Bom, eu queria agradecer a Adriana. Obrigado, Adriana, por estar hoje apresentando aí seu tempo. Obrigado, Beatriz, também. Muito bom. Gente, eu gostei, as apresentações do Sábio e do Abílio foram bom demais, não? E tem muita coisa para trabalhar, não? Tá o Fábio aí da UFMG também. Tá quase me dando vontade de me juntar, não? Vai ser muito bom, não? Essas coisas aí de ver e ver a matemática. Vai ser bem-vindo, em Minas, hein, a Alô? álgebra em Minas tem sido muito boa, tem crescido e que esses laços possam ser estreitados muito mais aqui no... Eu falo nosso estado, não? Porque eu já trabalho aqui, não? Mesmo sendo da Colômbia, estou aqui em Minas, não? Então é bom demais, não? Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Beatriz, trabalhando aí dando esse suporte técnico aí na gravação. Agradecemos muito, não? O Beatriz também, quando quiser, vamos montar alguma coisa para trabalhar juntos, não? A ideia do evento é esse daí, a gente tentar alguns laços para trabalhar e aumentar aqui nosso relacionamento aqui em Minas, não? Nós estamos chegando assim no final da nossa sessão de álgebra, foi muito boa, eu gostei demais, não? Se alguém quiser fazer um comentário também em relação a isso daí, mas as apresentações todas foram muito boas. Imagino que tem muitos outros também a se apresentarem mais coisa, mas foi bom, não? Ficou com aquele gosto de a gente quer mais, não? Isso é bom, não? Quando a gente quer mais. Também eu gostaria de comentar que, bom, agora à tarde nós temos uma sessão de homenagens aos professores Olímpio e Márcio Soares, não? Deixa eu ver o horário aqui, a partir das 2h. Então, estão todos convidados também, e temos uma mesa redonda para encerrar essa primeira reunião mineira, também, e onde nós pretendemos criar a rede mineira de matemática, não? E nos fortalecer muito mais aqui no nosso estado, ok? Eu não sei se alguém queria fazer algum comentário.
Ah, bom, tem uma propaganda. Bom, tem propaganda, a Beatriz que já se faz. Semana que vem temos o evento em Corpos Finitos, não? Eu vou deixar a Beatriz fazer a propaganda, e se alguém mais quiser fazer algum comentário. Pessoal, semana que vem a gente tem um evento que está sendo organizado encabeçado pela UNB, mas com a organização de várias de nós aqui, de Corpos Finitos, workshop em Corpos Finitos e aplicações. Vai acontecer de segunda a sexta, todas as tardes, de 2 às 5h30. As inscrições estão abertas até domingo. O Fábio já colocou aqui no chat o nosso site. Vai ser um evento bem legal, está com uma programação muito legal de Corpos Finitos. E a gente vai aproveitar para homenagear o Fernando Torres, que faleceu ano passado, nosso orientador e amigo. Então, a gente aguarda todos vocês no nosso evento. Obrigada. Muito bom. Ana, tem algumas palavras finais também? Eu estou vendo que a Ana quer falar, não? Não, eu posso complementar, né, o que o Alonso falou sobre a interação. Eu acho que já existe, né? Isso já está acontecendo. Você vê aí o Abílio, o Sávio, o FV, o FOP, e com certeza existem outras. A gente está vendo aqui que, na verdade, existe muito potencial para existirem outras interações, né? Eu acho que esse evento mostrou isso, explicitou. Pelo menos eu percebi isso aqui na sessão de álgebra, percebi também nas outras sessões, onde eu estava, que foi de geometria algébrica. Hoje, a Monique, da Federal de São João del Rei, e recebendo pergunta e trocando ideia com alguém da UFMG, né, o Yuri, perguntando, já falaram, vão se comunicar. Ontem também, o Danilo, da UFOP, com o Osnel, da UFLA, eu quero saber sobre isso e tal. Então, eu acho que foi ótimo, e é isso que a gente quer, né? Então, eu espero que essas interações aconteçam, e esse era o objetivo do evento. Eu estou bem contente, e foi ótimo participar aqui com vocês. E a gente se vê mais tarde, espero. Obrigada, gente.